Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham um excelente dia e que Deus sempre abençoe vocês e sempre dê do melhor para vocês de tudo. Vamos falar de um assunto hoje que eu falo a última vez, não falo nunca mais e nunca mais vou tocar. Não prometo que eu não falo mais, porque cada um tem o seu segmento e respeito cada um deles. Não falo mais porque é uma coisa que não é da gente, competência da gente falar. A gente respeita cada um no seu quadrado e seguir a vida. Vamos falar do David Jones. Um gamer que fala que é gamer e na realidade não é gamer. Para você entender. Como um gamer como eu jogo, o Raul Alex, desde os 13 anos jogo. O David Jones é o tipo do cara, ele não é sorte, é talento que ele tem. Ele montou um canal de gamers, falando de gamers, talvez vendo outras pessoas jogarem, não ele. E quando você entra na situação de outras pessoas jogarem e não você entra num negócio perigoso. Ele talvez, isso é um talvez, ele jogue um pouco, mas não é o jogador excepcional como ele negadinha pensava ou pintava. Era um jogador comum, fraco e como eu, como você aí, ó. Não é um jogador diferenciado para chamar de torneio, é um jogador comum que gosta de jogar. Mas as pessoas têm que entender que ele não era tudo isso. E a gente não tem o direito de ir lá esfregar, falar, pegar que ele mentiu. Você tem mentido para o público dele? Parabéns. Se ele conseguiu fazer isso por muito tempo, joia, isso não é problema da gente. É a consciência dele. É o público dele. Se o público dele aceitou ele fazendo isso, quem somos nós para criticar ele? Eu não acompanho nada dele, não sei nada dele, eu acho que o jogador horrível, ruim, como eu sou também. Não sou aquele cara excepcional. Jogo por diversão. Não jogo por achar que o outro tem que jogar melhor do que eu. Jogo por pura, mera diversão. E ele, nas game players dele que ele fazia, pra mim, eu acho que ele via outras pessoas jogar. Então é muito fácil comentar um jogo que alguém tá jogando. E não você. O Resident Evil 1 tem 4 final. Tem do Chris, tem da Jill. Resident 1 tem 4 finais. E fora, você pode alterar o final no Resident 1. Só quem joga sabe. Com o Chris, com a Rebecca. Com o Chris tem que jogar com a Rebecca. É muito. Joga com a Rebecca, joga com o Barry. E assim por diante. É assim que a gente joga. A gente se divertir. E não meter o pau nele por causa que ele talvez seja um mentiroso. Daí ele mentiu pro público dele. Aí depende do público dele se vai aceitar ou não o que ele falou. Eu, por exemplo, eu acho que a gameplay tem que ser bem específica. Mostrar para as pessoas a imersão do que você está jogando. A experiência. E não mostrar para os outros que você é fodástico. Eu nunca faço isso. Eu sou um cara comum, jogo contra com meus amigos lá, fico brincando, assim que a gente faz. Uma gameplay é assim. Não mostrar para os outros que você é foda, que vocês estão. Ele é um cara comum, que Deus é bom, foi muito bom para ele, acho um cara bom do Flow Podcast, e aí deu certo. Parabéns para ele. O maior canal de games que o cara não é gamer. Tem um talento bom, animador. Não é qualquer um que consegue fazer um trampo como ele. Imagine a fazer um monte de acreditar que ele jogava. É igual meu canal, que meu canal somos 154. A gente tem que agradecer vocês, cada um de vocês, que Deus abençoe vocês aí, que veem o meu vídeo, não é perder, porque a gente nunca pode falar perder tempo quando você faz alguma cagada, aí você perde tempo. Mas a gente aqui tá conversando, a gente é amigo. É diferente dessa rapaziada aí que se desloca e se deslumbra com a fama, igual ele. Se deslumbrou, ficou muito grandão, ele trabalha com, por exemplo, ele tem um produtor para ele, para falar dos assuntos. Então ele vai, decora o assunto e beleza. Ele não vive aquilo. Como ele faz parte do Flow Podcast, ele tem um caminhão de gente, de assessor para falar. Aí fica fácil. Se o assessor vai mostrando tudo para ele, ele vai vendo. Nem que nem aqui, eu falo da minha cabeça.
tudo que eu tô pensando, falo aqui agora, não tem editor, não tem nada, eu gravo e jogo aqui, porque é assim que é, tem que ser. Você perde você quer passar por edição, é outra história, de fã para fã, não é para outra pessoa achar que, é pequeno, não, aqui é assim, gravou, jogou, sem thumbnail, sem coisa parecida. Gosto de assim. Meu canal está crescendo assim e não posso mudar a minha estratégia por causa dos outros. Faço para vocês que se inscrevem, dão um joinha, vejam meus vídeos completos. Os meus vídeos não são todos longos, de 10 a 12 minutos. Agradeço desde já vocês aqui. Então tem que parar de meter o pau no cara. Que ele fala, deixa ele. Se ele conseguiu fazer, amém. Só não pode acreditar desde que ele começou a falar, né? Que agora o mago, ele é um jogador comum, até ruim. Como eu sou ruim também. Os caras bons pro torneio. Jogador nós que de final de semana, nós somos jogador de final de semana. Pega um game para distrair a cabeça. Nada para fazer um torneio, participar de um torneio ou coisa parecida. Ele é ruim como eu. Então temos que parar de falar mal dele e seguir a nossa vida. Eu vi os caras cortando, falando mal, tipo, quer pegar o hype. Tudo que você faz de mal para uma pessoa volta para você. Se você falar mal dele, nada de bom vai acontecer com você. Eu não falo mal dele, se ele fez, parabéns, é o trabalho dele. Parabéns. Independente se ele mentiu, se ele errou ou não, não importa. Já foi feito. Importa que a gente tem que daqui para frente seguir o que é certo. Ele não pode ficar querendo enganar o público dele. Isso é errado. É dos maiores de gamers, é ele. Agora tem que melhorar, ver aonde ele joga e falar realmente para as pessoas. É que nem eu falo, como ele é muito grande, as produtoras procuram ele para divulgar os jogos. As grandes produtoras procuram quem tem 100 milhões de visualizações. 100 milhões. Então vai procurar por quê? Tem que vender jogo. Hoje vende jogo, o cara coloca lá, tem desconto, as empresas procuram ele para revender o jogo. E ele é assim, ou não, um vendedor. Se ele é bom ou ruim, é uma conversa. Por que será que tantos jogos vão lá procurar ele para analisar? Porque as empresas procuram ele para divulgar os jogos deles. As empresas procuram. E sendo assim, tem que fazer a coisa certa. E ele está trabalhando, seguindo a vida dele e fazendo o que é certo. Trabalhar, desenvolver. E ele é um gigante na internet, não tem como negar isso. Cresceu de uma série. Sendo bom ou ruim, isso não importa. Vamos desejar que ele faça a coisa certa. E o público dele, que muita gente metendo pau, xingando, falando um monte de coisa para ele, tem o público dele, tem um monte de gente que trabalha para ele. E as empresas vão procurar quem dá lucro. Como ele fala, como ele comenta. Um dia, quem sabe, a gente pode chegar um dia fazer como ele. Com o tempo, a gente um dia chega assim, comentar alguns jogos, falar se é bom, se é ruim, se presta ou não, que nem ele faz. Temos que pedir que melhore como pessoa, para ele principalmente mudar o jeitão dele, né? Porque a gente dá chance, as pessoas dão chance. Então, fazer o que é certo. Então, não vou tocar mais nisso aqui, ele é um jogador comum, como eu e você aqui. Não tem nada especial, não é bom, não é ruim, é um jogador comum. Qualquer jogador de videogame pega o controle lá, uma hora ele aprende a jogar e vai longe. Ele aprende a jogar. Igual eu. Eu apanho uma vez, duas vezes. Por que será que o jogador de console e o jogador de fliperama é diferente? Porque o jogador de fliperama, cara, ele joga a vida. O jogador de console, ele perde uma vez, perde tarde e começa de novo. Então o cara se alimentou no ódio e conseguiu ganhar, passar de fase. E o fliperama é muito mais difícil. Por isso que eu falo, ele é jogador de console. E jogador de console tem essa máxima. Então é a última vez que eu falo David Jones. Ele é um jogador comum, como eu e você. Então não podemos querer detonar o cara. Ele não é mago, ele não é excepcional, não é diferenciado. Ele só tem um grande canhão que as pessoas escutam. Eu falo para 154. Ele fala para 1 milhão de pessoas. Qualquer vídeo que ele faça tem uma repercussão gigante. A minha é isso aqui que você está vendo agora. Mas temos que ser honestos.
Jogador comum ele é? É. Mentiroso? Aí depende dos seis. O que isso você acha? Prazer, eu sou o Raul. Se inscreve no canal aqui pra gente chegar mais longe. A gente fala de gamer, a gente fala de menos de política, porque política a gente não gosta, que é zoado falar de política. A gente fala de trabalho, a gente fala de tudo, menos de política, porque política é complicado, é um terreno sombrio que a gente não manja. Que Deus abençoe vocês aí, curta, compartilha, somos amigos aqui. Você não é amigo, é diferente. A gente tá aqui, somos 154, mas com o tempo seremos maiores. Que Deus abençoe vocês aí, curta, compartilha. Se ele fez errado, é a consciência dele. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia.